E aí, galera do Reta Final, boa noite! Vamos agora de Direito Internacional, tá? Meu nome é Bruno Viana, estaremos juntos aqui com Direito Internacional, trazendo dicas especiais para você arrebentar na sua prova do 26º no domingo, tá? Gente, uma dica fortíssima, tá bom? Lei de Imigração. A Lei de Imigração, que é a Lei 13.445, tá? Ela entrou em vigor em 2017. Então, é muito provável que a banca explore aí a Lei de Imigração. Então, anota no teu caderninho aí, anota no teu bloco de notas a Lei de Imigração, a Lei 13.447. Por quê? Primeiro que o tema do estrangeiro é sempre um tema recorrente, tá? É cobrado na FGV na parte de Direito Internacional. E com a nova lei, ficou muito mais atraente. A nova lei faz com que a banca busque do examinando se ele realmente conhece as inovações legislativas na questão do estrangeiro. Então, anote aí, Lei 13.445 de 2017, e eu vou trazer aqui alguns elementos importantes dessa lei, tá? Antes de começarmos a trabalhar essa lei, eu gostaria de convidá-lo a participar das minhas redes sociais, tá bom? Se você ainda não conhece o nosso Facebook, vai lá no nosso Facebook, vou aqui colocar na tela aqui para vocês, tá bom? Coloca lá o nosso Facebook, Professor Bruno Viana. Vamos colocar aqui. Isso. Professor Bruno Viana, nosso Facebook, o nosso Instagram, @Prof. Bruno Viana, nosso Twitter, @Prof. Bruno Viana. Todos os dias aí muitas dicas de direito internacional para você. E ao longo dessa semana, tá? Nesse restinho de semana, eu vou aqui colocar alguns slides, colocar algumas dicas bem legais nas nossas redes sociais. Então, eu estou te esperando lá nas nossas redes sociais. Beleza? Bem, amigos 6, vamos começar aí a nossa Lei 13.445. Primeiro, tá? Em relação aí ao momento da lei, tá? O momento em que a lei foi criada. Primeiro, a Lei 13.445, ela vem substituir o antigo Estatuto do Estrangeiro, tá bom? Vem substituir o antigo Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815/80. O contexto na qual ela foi criada, vamos lá. A antiga lei foi criada na época da ditadura, então existia um contexto no qual o estrangeiro era tido como inimigo. O estrangeiro era visto como uma ameaça. Essa nova Lei 13.445, ela vem de uma forma totalmente diferente, né? Ela vem de uma forma diversa, ela vem justamente apontando na direção em que o estrangeiro ele é um parceiro. A migração não é um crime. O artigo 2 da nova lei, anote aí no teu caderninho, o artigo 2 ele traz, né, a característica da aplicação subsidiária da lei, tá bom? A aplicação subsidiária da lei, o artigo 2, tá? A aplicação subsidiária da lei, ela é aplicada aí em relação a, por exemplo, leis relacionadas a refugiados, asilados, agentes, pessoal diplomático. A lei de imigração ela vai ser aplicada, tá, de forma subsidiária, beleza? Artigo 1º, parágrafo 1º, alguns conceitos importantes. Você não pode ir para a prova, tá, sem relembrar alguns conceitos importantes previstos no artigo 1, parágrafo 1º. Conceitos como imigrante, emigrante, tá, os residentes, aí fronteiriço e os visitantes, tá bom? Artigo 3. O artigo 3 da Lei 13.445 traz os princípios ou diretrizes da política migratória brasileira. E aí de cara, ó, acompanha comigo, por exemplo, tá? A universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. A não criminalização da migração. Olha aí, galera. A não criminalização da migração, ou seja, a migração não é crime, tá? Não pode ser vista aí como uma ameaça, com a questão, uma preocupação exacerbada em relação à segurança nacional, como tínhamos na legislação anterior. Claro, há uma razão porque a legislação anterior foi feita aí durante a ditadura militar, beleza? Artigo 4º, alguns direitos do migrante. Eu separei aqui alguns direitos do migrante para vocês, tá bom? Então, ó, o inciso 3, tá, que fala do direito à reunião familiar. O inciso 5, o direito de transferir recursos decorrentes de sua renda. O inciso 8, o acesso a serviços públicos de saúde e de assistência. O inciso 11, né? O inciso 9, o inciso 10 e o inciso 11 também são incisos importantes para vocês, tá? Então, dê uma olhadinha nesses incisos e no artigo 3º e no artigo 4º. Outro artigo importante, que é sempre bom lembrar, o artigo 12, que fala dos tipos de visto. Não tivemos aí grandes alterações, né, drásticas em relação aos tipos de visto, né? Temos o tipo de visto de visita, que é aquele visto que é a pessoa que vem ao Brasil por um período de curta duração. Tá? Essa visita, lembrando, nem sempre ou necessariamente é uma visita, por exemplo, a lazer, pode ser uma visita a lazer, pode ser uma visita a negócios. Então, sempre que você falar no visto de visita, não atrele sempre a lazer. Pode ser lazer, pode ser negócio.
O visto temporário, né, aquele visto de uma pessoa que vem passar mais tempo no Brasil, um visto de média, né, ou longa duração, aquela pessoa aí que vem de repente trabalhar no Brasil, estudar no Brasil, etc. Tá? Temos os vistos também diplomáticos, o visto oficial e o visto de cortesia. E aí, amigos, vocês, futuro advogado, chegamos a um ponto importantíssimo. Qual é? Saída do estrangeiro. De todos os pontos, talvez, né, dentro da lei de imigração, a lei 13.445, eu quero que você foque na saída do estrangeiro, tá? Nessa reta final, foca na saída do estrangeiro. As 3 principais formas de saída do estrangeiro involuntária do nosso país. Quais são? Deportação, expulsão e extradição, tá? São as 3 principais que você deve ter muita atenção, principalmente nas alterações, nas novidades, nas inovações que essas 3 modalidades de saída do estrangeiro trouxe. Primeiro, em relação à deportação, marque aí os artigos 50 ao artigo 53, deportação. Amigo Sérgio, futuro advogado, qual é a grande novidade em relação à deportação? Primeiro, não mudou a essência da deportação. Qual é a essência da deportação? Estrangeiro que entra irregular no Brasil ou permanece irregular no Brasil, tá? Entrada ou permanência irregular de estrangeiro no Brasil, causa, né, de deportação. Então, a deportação ela acontece sempre que houver uma situação, sempre que houver um status de irregularidade do estrangeiro no nosso país. Ou pela entrada, o estrangeiro entra irregular no Brasil, escondido no avião, escondido aí ou fora dos postos de fronteira, ou, tá, se não for pela entrada, pela situação. Ele entrou de forma regular, mas ele se encontra irregular no Brasil. Por exemplo, um estrangeiro que entra no Brasil com um passaporte e um visto para 3 meses, passado o período dos 3 meses, se ele permanece no nosso país, a sua permanência se torna irregular. Em ambos os casos, né, devemos aí a solução, claro, de forma de medida compulsória, vamos dizer assim, para que a pessoa saia do país, é por meio da deportação. Competência, Polícia Federal. Tá? O estrangeiro que é deportado, ele pode retornar ao Brasil? Sim, o estrangeiro que é deportado, ele pode retornar ao Brasil, desde que, no momento que ele retorne ao nosso país, ele cumpra com todos os requisitos de entrada. Quais são as inovações importantes, tá, amigo Sérgio, futuro advogado, em relação à deportação? Primeiro, o prazo para regularizar. O estrangeiro que sofrer, o estrangeiro brasileiro que sofrer algum tipo de nota, ele vai sofrer uma notificação explicando, né? Uma notificação explicando quais são as irregularidades desse estrangeiro no nosso país. E aí vem uma grande novidade. Ele tem um prazo, ele tem um período para regularizar a sua situação. Esse estrangeiro goza de um prazo aí, né, que não pode ser inferior a 60 dias para regularizar a sua situação. Ao mesmo tempo, esse prazo também pode ser prorrogado, né, se for aí fundamentado o despacho de prorrogação desse prazo. Mas muito importante, amigo Sérgio, é justamente a possibilidade desse estrangeiro, tá, regularizar a sua situação. Isso não existia na legislação anterior, tá? Essa possibilidade do estrangeiro regularizar a sua situação. A notificação desse estrangeiro que vai ser deportado não impede a livre circulação dele em nosso território. Claro, devendo sempre esse estrangeiro informar seu domicílio e suas atividades. E aí, outra grande novidade que você deve anotar. O procedimento de deportação, tá, ele vai respeitar o contraditório, a ampla defesa, a garantia dos recursos com efeito suspensivo. Né? Todos esses instrumentos e institutos que não tinham na legislação anterior. Por essa razão, você deve prestar muita atenção, ok? Outra coisa importante, a questão da Defensoria Pública, tá bom? Defensoria Pública da União, ó, a famosa DPU, a Defensoria Pública da União, ela deve ser notificada, preferencialmente por meio eletrônico, para prestação de assistência ao deportando em todos os procedimentos administrativos de deportação. Então, nós temos aí a presença da Defensoria Pública da União recebendo, né, essa notificação no caso do estrangeiro que vai ser deportado. Beleza? Vamos agora falar, amigo Sérgio, da expulsão. Né? Outra medida de saída compulsória do estrangeiro do nosso país, a expulsão. Diferentemente da deportação, tá? No caso da expulsão, a expulsão acontece sempre que um estrangeiro ele cometer uma ilegalidade, pode acontecer, claro,
sempre que o estrangeiro comete uma ilegalidade, um crime. Por quê? Porque o estrangeiro que se encontra no Brasil de forma regular, ele só será expulso se ele cometer um crime, uma ilegalidade, ou também por outros motivos que a gente vai mostrar aqui para vocês. Mas muita atenção, o estrangeiro que é expulso, ele encontra-se de forma regular no Brasil. O estrangeiro que é expulso, a situação dele é de regularidade, diferentemente do estrangeiro que é deportado, que ele está irregular. Tá? Então, uma grande diferença básica entre o estrangeiro que é deportado e o que é expulso é que o deportado encontra-se irregular, o expulso ele encontra-se de forma regular no Brasil. Ou seja, a situação dele, o status dele no país é um status de irregularidade. Então, poderá dar causa à expulsão a condenação com sentença transitada em julgado, relativa à prática de crimes de competência do Tribunal Penal Internacional, o crime comum doloso passível de pena privativa de liberdade, consideradas a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. Ok? Dá uma lidinha em relação à expulsão. Novidades em relação à expulsão que você não pode esquecer para a prova. Qual é? Atenção, ó. O prazo de vigência da medida de impedimento, lembrando que o estrangeiro que ele é expulso, tá? Geralmente a expulsão acompanha uma medida de impedimento desse estrangeiro retornar ao país. Esse prazo, tá? Ele será proporcional ao prazo total da pena aplicada e nunca será superior ao dobro do seu tempo. Amigo César, futuro advogado, atenção, essa medida não existia na legislação anterior. A questão do prazo de expulsão do estrangeiro, existe aí uma grande dúvida na legislação anterior, e nessa nova legislação existe um limite, tá? Existe um limite, é imposto aí um limite, a legislação impõe um limite no prazo de expulsão do estrangeiro, ou seja, esse limite, ele tem como base, né, tem como medidas aí, ser proporcional ao prazo total da pena aplicada, e nunca superior ao dobro do seu tempo. Beleza? Atenção também no artigo 55. Não se procederá à expulsão quando, ou seja, as situações em que não ocorrerão, né, não haverá a expulsão. Por exemplo, quando expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica, ou sócio-afetiva, ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela, tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil. Até aí, nenhuma grande novidade, porque eram dispositivos previstos também na legislação anterior. Mas as alíneas C e D são importantes, porque são dispositivos novos. E aí, amigo César, ó, olho, né? Olho, porque a banca da FGV pode estar justamente atenta a esses novos dispositivos, para verificar se você está aí bem preparado e estudou. Eu tenho certeza que você está bem preparado e estudou, e não vai cair nessa pegadinha, tá? A linha C e D, por exemplo, tiver ingressado no Brasil até os 12 anos de idade, residindo desde então no país, e, por último, for pessoa com mais de 70 anos, que resida no país há mais de 10 anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão. Essas são situações novas, né? Ou seja, são circunstâncias novas que surgiram com a nova legislação em relação à medida de expulsão. No processo de expulsão também é garantido o contraditório, a ampla defesa. A Defensoria Pública da União também vai ser notificada, tá, na instauração do processo de expulsão, se não houver defensor constituído. Lembrando aí também que tem um prazo, né, de 10 dias para de impetrar uma reconsideração em relação à decisão do estrangeiro que foi expulso, tá bom? O Poder Judiciário, ele pode analisar se o ato de expulsão foi praticado de acordo com a lei, mas não pode realizar o controle sobre o mérito da decisão. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tá, gente? Então fica ligado na jurisprudência do STJ, beleza? E por último, em relação à lei de imigração, a última observação que eu queria fazer é sobre a extradição. A extradição, meus amigos, é medida de cooperação internacional. Para haver a extradição, geralmente entre um Estado e outro, né, geralmente existe aí um tratado de reciprocidade, um tratado de extradição, ou até mesmo uma reciprocidade entre os Estados. Os Estados, né, serão recíprocos em relação ao pedido de extradição no futuro, se não houver, por exemplo, um tratado de extradição entre os Estados. Medida de cooperação internacional, extradição ativa, extradição passiva, né, o Estado que solicita a extradição ativa, o Estado que recebe o pedido de extradição passiva, tá? Então o Estado brasileiro, ele em vários momentos, ele recebe pedidos
para extraditar estrangeiros que estão no nosso país, ou o Brasil solicita extradição a outros estados, de repente para extraditar brasileiros que estão lá fora, que cometeram crime aqui, estão lá fora, para pagar pelo crime que eles cometeram no Brasil, tá? Então, atenção em relação aos pedidos de extradição. Regra geral, o Supremo Tribunal Federal recebe o pedido de extradição. Ele recebe esse pedido de extradição, faz o juízo de admissibilidade, verifica os requisitos do pedido de extradição e aí, ao final, né, decide por autorizar ou não autorizar a extradição e, em sendo autorizado, cabe aí ao Poder Executivo a confirmação, né? Cabe ao Poder Executivo aí, vamos dizer assim, confirmar essa extradição, efetivar, tá, esse pedido de extradição que vem do Estado estrangeiro. Beleza? Lembre-se do caso do Henrique Pisolato, né, o brasileiro que foi para a Itália e o Brasil solicitou a extradição dele para cumprir pena no Brasil, para ser julgado por um crime e cumprir pena aqui. Tá bom, gente? Lembrar também do artigo 5º, inciso 51 artigo 5º, inciso 51 da Constituição, tá? Não cabe extradição de brasileiro nato. O brasileiro nato não pode ser extraditado. O brasileiro naturalizado, sim, pode ser extraditado por crime comum praticado antes da naturalização ou por envolvimento, né, em tráfico de drogas, né, a substâncias ilícitas, a fins, na realidade, na forma da lei, tá? Grande novidade na nova lei de imigração em relação à extradição. Qual é? O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, ele pode autorizar prisão, albergue ou domiciliar, ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade. Isso é uma grande novidade, tá, amigo Sérgio, futuro advogado, em relação ao processo de extradição. A possibilidade do extraditando responder o processo em liberdade. Claro, depois que o Supremo Tribunal Federal decidir ouvir do Ministério Público, tá? Então aí vai haver retenção de documento de viagem, outras medidas cautelares, mas essa possibilidade, por exemplo, não existia na legislação anterior. Então isso é uma grande novidade, tá bem? Duas súmulas do Supremo Tribunal Federal que você não pode esquecer em relação ao estrangeiro, tá? Duas súmulas. Primeiro, é vedada a expulsão de estrangeiro casado com brasileira ou que tenha filho brasileiro dependente da economia paterna, e a súmula 1 e a súmula 421. Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Ora, amigos Sérgio, vejam que interessante. As circunstâncias nas quais protege o estrangeiro de uma expulsão não protege esse mesmo estrangeiro de uma extradição, tá? Vejamos, é vedada a expulsão do estrangeiro que é casado com brasileira ou tem filho brasileiro. Então, ser casado com brasileira ou ter filho brasileiro impede a expulsão, mas não impede a extradição. A circunstância de ser o extraditando casado com brasileira e ter filho brasileiro. Então, as mesmas circunstâncias que impedem a expulsão não impedem, não interferem na extradição. Beleza? Vamos passar para o próximo tema, asilo, tá? Asilo, assim como refúgio, que eu vou falar já já, são temas que eu entendo que vocês devem anotar, tá? Por isso que eu trouxe nessa nossa reta final. Por quê? Porque existem ultimamente, nos últimos anos, vários pedidos de asilo no Brasil e de refúgio muito mais, né? De refúgio muito mais. Haja vista aí a própria situação da fronteira do Brasil com a Venezuela. Então, ó, olho. A banca da FGV gosta de perguntar muito, né, questões de atualidades em relação ao direito internacional e outras disciplinas também, mas principalmente em relação ao direito internacional. Então, asilo. Tanto o asilo como o refúgio, tá, são medidas de proteção ao estrangeiro. São medidas de proteção a alguém que está fugindo de algo. Tá? Tanto o asilo como o refúgio. No asilo, via de regra, perseguição política, perseguição por questões ideológicas, e refúgio aí um grupo de pessoas, um grupo maior de pessoas, fugindo de determinada situação. Seja um desastre, seja uma guerra, um conflito armado ou qualquer coisa desse tipo, tá bom? Então, muita atenção. Tipos de asilo. Nós temos aí basicamente dois tipos de asilo. Asilo diplomático e asilo territorial, tá? Asilo diplomático e asilo territorial. O que seria o asilo diplomático? É aquele em que o indivíduo ele vai ser acolhido numa missão, tá, do Estado no estrangeiro. Ou seja, vamos supor, um indivíduo que vai até a Embaixada Brasileira na Bolívia e solicita, né, asilo diplomático no Brasil, entendendo ele, por exemplo, que está sofrendo uma perseguição política. Né? Então ele vai lá e solicita asilo ao Brasil na Embaixada. Lembrando, o asilo ele pode ser solicitado
tanto, né, numa embaixada, né, fora do território nacional, como também no próprio território nacional. É o que nós chamamos de asilo territorial. É aquele asilo no qual a pessoa que está sendo perseguida chega até o território brasileiro e aqui solicita o asilo, ok? Então aí pode ser o asilo diplomático, aquele que é solicitado fora do território nacional, e asilo territorial, aquele que é solicitado no território nacional. Atenção ao artigo 27, tá, da Lei 13.445, que traz aí que traz a questão dispositiva em relação ao asilo, beleza? Então, gente, asilo diplomático, asilo territorial. Vamos agora falar um pouco sobre refúgio, tá? Nesse tempo final e falar sobre refúgio. Ora, refúgio, diferentemente de asilo, tem algumas características particulares. Primeiro, o refúgio geralmente é um ato apolítico, tá? Ou seja, no refúgio existem órgãos internacionais que fiscalizam os estados se eles estão cumprindo, por exemplo, com os tratados internacionais se eles estão cumprindo com os tratados internacionais, por exemplo, que o Brasil assinou, né, o Estatuto do Refugiado, os tratados de convenção, né, sobre os refugiados. Então, é um ato geralmente apolítico, já que tem órgãos internacionais que fiscalizam os estados. Por exemplo, o próprio Acnur, Alto Comissionado das Nações Unidas para os Refugiados, que fiscaliza se os estados vêm cumprindo com isso aí. Uma diferença. Outra diferença. O refúgio ele só pode ser pedido no estado no qual o indivíduo quer ser protegido. Então, o indivíduo, para pedir refúgio no Brasil, ele deve chegar até o território brasileiro. Ele só pode pedir refúgio no momento que ele chega no território brasileiro. Aí sim, ele pede refúgio ao Estado brasileiro. Diferentemente do asilo, que pode ser pedido quando o indivíduo, o estrangeiro, está fora. Né? Por exemplo, numa embaixada, ele pode solicitar asilo diplomático em uma embaixada. Lembrar também, só um parêntese, que o asilo diplomático é um costume dos países da América Latina, tá, gente? Não são todos os países que concedem asilo diplomático. Todos podem conceder ou não, é um ato político, asilo territorial. Mas asilo diplomático, costume de países da América Latina. Beleza? Voltando para o refúgio, então o indivíduo tem que chegar até o nosso território para solicitar o refúgio. Nós temos a Lei 9.474 de 97, que trata, ok, do tema do refúgio. Aplica-se em relação ao refúgio, no asilo também, o princípio do non-refoulement, né? Ou seja, o princípio da não devolução, que significa que o indivíduo que busca asilo, o indivíduo que busca refúgio, ele está fugindo de algo, né? Ou um grupo de pessoas, família, um determinado etnia, etc., que foge de um país para outro, ele busca um refúgio, busca uma proteção. Então, o princípio da não devolução, basicamente, significa dizer que, ora, ainda que o estado na qual essas pessoas busquem ser acolhidas, esse estado não venha acolher esse estrangeiro, que ele não seja, que pelo menos ele não seja devolvido para o estado no qual ele está acusando de ser o estado perseguidor, tá? Então aí, a aplicação do princípio da não devolução. Outra questão em relação ao refúgio é o procedimento para a concessão do refúgio. Amigo César, basicamente é um procedimento simples, tá? Ou seja, há uma solicitação à autoridade migratória, então a autoridade migratória seria a autoridade de fronteira, vamos dizer assim. Esse estrangeiro chega até um posto de fronteira, uma autoridade de fronteira, e solicita um termo de declaração para solicitar o refúgio. Aí a polícia, nesse caso a Polícia Federal, geralmente emite um protocolo no qual autoriza a estada desse estrangeiro no Brasil até que o pedido de refúgio seja julgado. Quem é que julga o pedido de refúgio no Brasil? É o CONARE, Conselho Nacional para os Refugiados. Ele vai receber esse pedido e vai analisar. O Brasil, nos últimos anos, vem recebendo milhares, centenas de pedidos de refúgio, tá? E a boa parte deles está relacionada à questão dos venezuelanos no Brasil. E aí cabe, né, o CONARE pode deferir ou indeferir o pedido de refúgio. No caso do indeferimento, cabe recurso ao ministro da Justiça em 15 dias da data de notificação. Beleza? Lembrando, amigo Sérgio, em relação ao refúgio, nós temos a Lei 9.474 de 97, legislação interna, temos a Convenção dos Refugiados de 1951, o Protocolo de 67, tá? Em relação aos motivos do refúgio, importante destacar o artigo 1º. Uma perseguição generalizada, por exemplo, né, pode acontecer, pode fundamentar o pedido de refúgio. Uma grave e generalizada violação dos direitos humanos pode fundamentar o pedido de refúgio. Então, ó, interessante, outra diferença importante em relação entre o asilo e o refúgio é que o refúgio ele pode ser fundado em temores de perseguição, diferentemente do asilo. O asilo deve ter uma perseguição real. Para que o pedido do asilo seja fundamentado, deve haver uma perseguição real. Já o refúgio não. Pode haver um fundado temor de perseguição, e isso, por si só, já pode fundamentar um pedido de refúgio, tá?
Em relação ainda ao refúgio, o Supremo Tribunal Federal. Não é possível conceder refúgio ao indivíduo que resida no Brasil ou que possua condição de nacional, tá? Então não pode haver essa concessão. O artigo 3º, onde estabelece quem não pode ser beneficiário, quem não pode ter o benefício da condição de refugiado. O artigo 2, em relação ao alcance, isso é importante. Os efeitos da condição dos refugiados serão extensivos ao cônjuge, aos ascendentes e descendentes. Olha aí, né? O alcance do pedido de refúgio, ao cônjuge, ao ascendente, ao descendente, assim como aos demais membros do grupo familiar, do refugiado depender economicamente, desde que se encontre em território nacional. Outra coisa importante, o ingresso irregular no Brasil não impede, né, não proíbe, não é um obstáculo para que a pessoa solicite refúgio. Então, entrar legal no Brasil ou entrar ilegal no Brasil não é, tá, obstáculo para que o estrangeiro solicite refúgio no nosso país. Efeitos do refúgio em relação à extradição, ou seja, o Estatuto dos Refugiados, artigo 33 e 34. Tá? O reconhecimento da condição de refugiado obstará o seguimento de qualquer pedido de extradição, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio. E a solicitação de refúgio suspenderá da decisão definitiva qualquer processo de extradição pendente em que a fase administrativa ou judicial, baseado nos mesmos fatos que fundamentaram a concessão do refúgio. Beleza? Então, amigo César, ó, fica ligado em relação ao refúgio. E por último, reconhecimento de Estado e reconhecimento de governo. A última dica, quando é que acontece o reconhecimento de Estado? Todas as vezes que surgir um novo Estado, né, acontece a questão do reconhecimento de Estado. Como é que surge um novo Estado? Por uma guerra, por um conflito, por uma incorporação, uma divisão. São motivos, né? São situações nas quais podem surgir novos Estados. E toda vez que surge um novo Estado, surge aí a discussão do reconhecimento de Estado. Se os demais Estados reconhecem ou não aquele novo Estado. Reconhecimento de governo, cuidado, aconteceu com o Brasil recentemente no impeachment da ex-presidenta Dilma. Ou seja, alguns países não reconheceram o novo governo, alegando que houve uma ruptura na sucessão do governo interno. Todas as vezes que houver uma ruptura na sucessão interna de um governo, todas as vezes que qualquer país que um governo, né, houve uma ruptura nessa sucessão, a sucessão segundo as leis locais, toda vez que houver essa ruptura, abre-se a discussão do reconhecimento de governo. Ou seja, os estados estrangeiros podem discutir se reconhecem ou não aquele novo governo como mais legítimo. Tá? No caso do Brasil, por exemplo, aconteceu aí a discussão sobre o reconhecimento de governo e não uma discussão, por exemplo, sobre o reconhecimento de Estado. Beleza? Bem, amigos 6, chegamos ao final aqui desse nosso reta final de Direito Internacional. Desejo a todos vocês aí uma excelente prova no domingo. E, claro, fica conosco aqui que ao longo da semana tem muita programação para você arrebentar no 26º Exame de Ordem. Ok? Um forte abraço, fica com Deus e bons estudos. Boa prova!